Olá, estamos com o nosso segundo programa Educação na Cultura, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e TV Cultura de Itabira. Hoje continuaremos debatendo a educação dos jovens. As diferenças geracionais sempre existiram? É um fenômeno recente? Para debater esse tema, vamos receber hoje o professor Júlio Rodrigues. Júlio é professor de arte da Rede Municipal, pós-graduado em Psicopedagogia e Gestão de Recursos Humanos, fundador e coordenador do Cres@Arte e diretor teatral. E também conosco o professor Marcelo. Marcelo é formado em Educação Física, professor da Rede Municipal, mestre em Educação e doutorando em Educação, pesquisando sobre o tema conflitos geracionais. Recebemos também nossos alunos da Escola José Gomes Vieira, que apresentarão as provocações aos nossos entrevistados. Então, professor Marcelo, sua pesquisa se dedica à questão das relações entre as gerações. Como estão as relações dos adultos com os nossos jovens hoje na educação? Bom, um abraço a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui debatendo um tema tão atual e tão antigo ao mesmo tempo. As questões que hoje a gente vem discutir, elas vêm ao longo da história. As relações entre as gerações, elas perpetuam as relações entre as pessoas e, nesse sentido, o que acontece? Desde o início, os mais velhos passavam a ter a responsabilidade pela educação dos mais novos. Isso sempre existiu. E as diferenças dessas relações, assim também o acompanharam, porque faz parte do processo esse movimento de interação. Outra coisa importante, a gente está falando em educação. Vale destacar que o contexto que a gente vive hoje, a família, que era uma instância socializadora tradicional, ela perdeu um pouco o seu foco. Se antes a gente tinha as famílias, o maior número de famílias estruturadas, pai, mãe, enfim, o pai trabalhava, a mãe cuidava do lar, normalmente, hoje, no contexto de sociedade, essa estrutura ela está desarmada. Então, acaba sobrando para a escola questões de uma socialização que a gente chama primária. Se antes as questões de moral e ética eram discutidas no seio familiar, tem sobrado para a escola para provocar essas discussões. Então, quando o jovem chega na escola, não passando por essa socialização primária que ela deveria ter no seio familiar, entra em choque com a rigidez da escola. Um lugar cheio de normas, cheio de leis, e aí há um debate ou há uma tensão nessa relação. Professor Júlio, suas experiências são na área de arte, na área de expressão artística. Nessa situação, nessa área de como você trabalha com a expressão artística dos jovens, nesse ponto é mais fácil essa relação do adulto, né, com o jovem atualmente? É importante a gente pensar, Giovanni, que essa relação, esse desgaste entre as gerações, né, eles sempre existiram, né? Na época quando nós éramos jovens, os nossos pais, os nossos avós, né, e a juventude de hoje, a gente tem esses conflitos. Mas isso acontece em função de quê? São pontos de vista diferentes. E essa diferença, ela é extremamente positiva, porque um não tem que ir de encontro ao outro, né? Essas duas gerações, a geração que está surgindo e a geração que mais antiga, né, é como se fosse água e óleo, né? Água e óleo não se misturam, mas podem estar dentro de um mesmo recipiente. Nós temos que pensar que a cada 10 anos surge uma nova geração. E o surgimento de uma geração vem com alguns questionamentos, né? A gente escuta muito jovem dizer: você não me entende, você não me ouve, você não sabe do que eu estou falando, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque o jovem de hoje ele está interligado à internet, então ele tem uma série de informações que ele recebe a todo momento através do celular, do computador, né? E cabe à sociedade hoje
fazer com que essa relação ela seja pacificada entre as duas gerações. E isso é possível a partir do diálogo, a partir do respeito, a partir do bate-papo, né? Agora, a minha experiência com a arte, ela diz, né, ela diz muito que existe uma contribuição para que esse jovem passe a ter uma outra postura. E essa postura ela acontece porque é impossível um jovem estar fazendo uma peça de teatro, um espetáculo de dança ou de música, né? Qualquer expressão artística, ele tem que melhorar a relação dele com o outro, ele tem que estar em equipe, ele tem que ouvir o posicionamento diferente do outro colega e saber respeitar, né? Então, isso faz com que a gente entenda que a natureza questionadora do jovem atualmente ela é extremamente positiva, né? Porque ela faz com que ele tenha uma autonomia intelectual, que é exatamente a partir dessa vivência artística ele consegue se expressar melhor e quando ele questiona dentro da sala de aula a posição do professor, ele está questionando a partir de um entendimento que ele tem uma base que é saber se expressar, né, por si só e, de uma certa forma, ele tá construindo, né, a sua forma de ver o mundo que a arte contribui. E essa possibilidade que a arte traz faz com que esse jovem seja um cidadão mais pleno. Professor Marcelo, o Júlio, ele colocou para a gente essa questão típica do aluno, né, nessa relação da arte, que é mais fácil de conviver, né, essa necessidade do convívio, torna-se essas relações mais fáceis. Você colocou para a gente que há uma diferença entre o passado e o presente, que é a questão da democracia. À medida que a sociedade democratizou, né, o aluno ganhou voz, né? Como que isso você está enxergando essa questão hoje dentro da sua pesquisa? Você acha que esse conflito geracional, né, ele tem gerado muitas consequências dentro da escola? Você acha que ele gera consequências significativas no processo educacional? Então, é preciso, antes de mais nada, ter claro que ao observar as relações professor-aluno na perspectiva geracional, a gente tem que pensar numa constelação de questões que envolve essa relação, uma das quais está o conflito. Porque também temos relações de amizade, uma relação de troca, uma relação que é positiva no sentido de estar os dois convivendo. O conflito é um das nossos pensamentos, é uma das questões que envolve essa relação. É preciso ter claro também que o conflito é uma questão positiva, né? Como o Júlio colocou muito bem, essas questões, elas desde tempos atrás, elas ocorrem. O que a gente tem percebido hoje é uma maior resistência em uma das partes, ou de ambas as partes, em tentar entender que o contexto que nós estamos hoje é outro e que demanda, portanto, outras reflexões, outros pensamentos. A gente tem feito algumas provocações aos colegas professores, que é o seguinte: você concorda que o aluno de hoje é diferente de 10 anos atrás? Se sim, como está a sua prática pedagógica nesse período? Ela permanece a mesma? Ao fazer essa reflexão, esse sujeito já se coloca numa posição de entender melhor o que está se passando com esse jovem de hoje, para evitar os possíveis conflitos que possa estar ocorrendo nessa relação em sala de aula. Certo. O professor Marcelo Júlio, ele colocou a questão do foco na mudança pedagógica, né? Nesse caso, né, nessa questão que você trabalha, que é com a expressão artística, você acha que ela somente a expressão artística, ela é capaz de resolver esses problemas, esses conflitos geracionais, ou a gente tem que ter outras propostas dentro da escola para resolver esses problemas? Eu acredito que a arte ela contribui muito, né? A verdade a arte ela não é uma forma de você formar o aluno simplesmente pelo prazer da habilidade, da atividade artística, não. Mas é uma formação dele enquanto cidadão. Agora, é importante a gente pensar que existe a contribuição da arte, mas o esporte, né, a própria forma como o professor trabalha dentro de sala de aula, tudo isso vai contribuir. Muito bem. Vamos interagir um pouco com os nossos alunos, vamos ouvir as provocações, né, que eles têm a fazer para vocês. Boa noite, meu nome é Camille, sou do 6º ano. Eu queria perguntar ao professor Júnior,
Você acha que teve alguma mudança do ano de 2014 para o ano de 2015 na educação escolar? Camilo, boa noite. Eu acho que nós temos que entender que o mundo está num processo de mudança constante, né? E esse processo de mudança, ele atinge também a educação. Às vezes a gente não percebe, né, que de um ano para o outro houveram mudanças, né? Mas aconteceram sim, as mudanças, por menor que sejam, elas estão acontecendo, né? Você não é mais a mesma Camila que era no ano passado. Eu não sou mais o mesmo Júlio que eu era no ano passado, né? As pessoas, elas estão mudando a todo momento e a educação, ela acaba sofrendo isso também. Meu nome é André, eu sou do 7ª série. Eu tinha muito interesse de saber quanto tempo que dura a duração para transformar em professor. E é possível a gente estando reprovado um dia na escola, é possível a gente se tornar professor um dia? Então, a sua pergunta é interessante e ela vai nos leva à seguinte reflexão. Primeiro, sobre a questão da formação. Independente do seu momento atual ou de reprovações que você tenha, você sempre vai ter condições de alcançar um lugar melhor. Depende de você, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Nunca deixe que um momento atual, qualquer que seja, que provocou a reprovação, te impeça de sonhar. Ponto. Outra questão. Uma vez terminado o ensino médio, você vai estar aí se habilitando para um curso superior de formação em nível de licenciatura, se você quer atuar como professor. Okay? Então a gente tem instituições públicas, né, como a UFMG, como a UENG, na qual eu leciono hoje, onde os cursos de licenciatura têm aí entre 3 e 4 anos de duração. Pedagogia, letras, matemática, vai depender da sua escolha no futuro. O que eu acho interessante para você, e já se posicionando hoje no contexto de sala de aula, é que você, de repente, ao se tornar professora, você já vai estar percebendo hoje como está essa relação na sala de aula, como seus colegas se posicionam, como você se posiciona em relação ao professor e possa, de repente, fazer já o exercício de se colocar no lugar dele, ao perceber como ele está recebendo aquele aluno, né, quais as questões ou as dificuldades que os alunos têm colocado ao professor e, de repente, fazendo esse exercício, você pode entender o quão difícil é hoje atuar na docência, atuar como professor. Entendeu? Professor Júlio, pegando um gancho na pergunta da nossa aluna, além da resposta que você vai dar a ela, é fácil ser professor? Eu digo que ser professor é uma escolha, tá? Eu quis ser professor, eu sempre quis ser professor, tá? E eu tenho prazer de ser professor. Então, tudo aquilo que a gente faz com prazer não se torna menos difícil, tá? O prazer, ele tem que ser superior, né? E aí a gente faz com mais amor, com mais carinho, né? E isso é que é fundamental. Boa noite, meu nome é Adri, eu sou do 8º ano. Eu quero perguntar para os dois professores, Júnior e Marcelo, o que vocês têm feito de diferente em suas aulas? Para incentivar mais os alunos a saber mais sobre arte, sobre educação física. Muito bem, Adri, muito boa pergunta. Antes de mais nada, é preciso ter claro, quando você escolhe uma profissão, né, seja por opção, por habilidade, por aptidão, você tem que estar envolvido com todas as nuances que envolvem a profissão. As nossas práticas, e falando especificamente da educação física, você sabe que as nossas práticas lá nos EGONs, elas são limitadas, mas nem por isso a gente deixa de trabalhar com as condições que nos são oferecidas. O que eu tento fazer, basicamente, nas nossas aulas, é tentar provocá-los para alguma reflexão, para que vocês possam se perceber no contexto em que vocês estão, se possam perceber enquanto cidadão, e a educação física é um conteúdo que possibilita essas amplas reflexões, esses amplos entendimentos. Então a gente procura sempre estar antenado, estar atuante com a discussão que é contemporânea, no sentido de estimular-nos e contribuir, juntamente com as outras disciplinas, para que vocês possam ser cidadãos emancipados. Adam, quando eu for desenvolver
uma atividade com os meus alunos, né, quer seja a montagem de uma peça de teatro, né, que é o foco que eu trabalho com teatro, né? Então, a escolha de qual espetáculo vai ser, né, ele passa principalmente por uma leitura do que nós estamos vivendo hoje, né, qual que é a mensagem que eu quero que aquele aluno faça uma reflexão sobre ela e qual que é a mensagem que nós queremos que a plateia tenha a partir daquele espetáculo, né? Então, assim, montar um espetáculo é sempre diferente, é sempre uma nova proposta, né? É sempre uma nova forma de ver a determinada situação. Um espetáculo, ele nunca é igual ao outro, né? E é por isso que as pessoas fazem atividade artística, né? Porque ela libera um prazer que interfere, inclusive, no nosso bom humor, né? Por que as pessoas dizem assim? O pessoal de artes é sempre muito alegre, está sempre rindo. Por quê? Exatamente por causa do prazer que a arte traz. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Ei, meu chapa. Não é assim que se lava carro não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Ah, pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cano. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Brasileiros! Ou não! Nobres! Plebeus! Músicos! Desportistas! Pessoas que são metade homem e metade monstro! Coisas do além! Lendas brasileiras! Lendas gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Gênios da arte! Gênios da ciência! Trapezistas! Amantes! Pessoas de outros planetas! Fenômenos do cinema! Enfim, se você faz xixi, tá convidado! Faça xixi no banho! Sai daqui, cachorro. Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie! Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Educação na Cultura. Nesse segundo bloco, Marcelo, pegando um gancho no que os alunos já perguntaram e no que tudo que vocês falaram, e você colocou uma fala que eu achei muito interessante, que nesse conflito há sempre resistência de um dos grupos ou dos dois grupos, né? Qual dos grupos hoje você acha que é mais resistente? Ou essa resistência está presente nos dois grupos, nesse diálogo entre essas gerações? Inicialmente eu entendo que a resistência está nos dois grupos, inicialmente, se eu pensar que cada um está defendendo o seu território, vamos dizer assim. O que tem que estar claro é que são momentos diferentes de cada um deles. O grupo mais velho, ou da geração mais velha, precisa refletir sobre o contexto atual em que ele está inserido e que esse jovem vem trazendo de carga histórica. E o grupo mais jovem, talvez pela questão da imaturidade, tentar fazer o exercício de entender também a posição do grupo mais velho. Se tempos atrás um processo normal de socialização ocorria do grupo mais velho, da geração mais antiga para a geração mais nova, parece hoje, a evidência parece estar claro, que esse processo tem se invertido. Os mais jovens estão
promovendo, provocando uma socialização dos mais velhos, né? Nesse processo, então, o mais velho tem que estar aberto a essa reflexão, se permitir refletir sobre essas questões. Os mais jovens tentar perceber que o contexto do mais velho também é outro. E havendo essa mediação e esse pensamento, algo pode aproximar os dois grupos e a partir desses conflitos entrarem num processo de acordo, essa relação evolua e partir para outros conflitos que vão estar vindo futuramente. Muito bem. Júlio, a pergunta da aluna, né? Ela tem um foco muito interessante. Ela perguntou assim, qual a mudança que houve na educação de 2014 para 2015? Isso é interessante a partir do momento que a gente começa a perceber que esse jovem trabalha com uma ideia de muita ansiedade, com uma ideia de tudo muito rápido, querer resolver todas as coisas, todos os problemas do mundo, né? Como que você, então, enxerga esse foco lá na arte? Como que a